Olá pessoal, bem-vindos ao canal das Antiga 80 em 2023 e nesse vídeo o que você vai ver hoje? Hoje eu vou responder e vou comentar alguns comentários e algumas perguntas que os inscritos ou as pessoas que acompanham esse canal fazem aqui no canal. Isso se chama Respostas de Sábado, então é isso que você vai ver nesse vídeo hoje, ok? Então vamos lá, resposta de sábado, lá no número 100, porque a gente já está no número 140, esse aqui é o 140, deixa eu ver aqui como é que eu tô, 147, então lá no 146, que foi o ano passado, feliz 2023 para todo mundo aí, para quem ainda não acompanhou esse canal, para quem não viu a live e os vídeos que já se passaram aí. Bom, então lá no ano passado eu fiz o 146 e lá nesse vídeo o pessoal fez alguns comentários e fez algumas perguntas com relação ao que? Som vintage, som antigo, anos 70, anos 80, até alguma coisa dos anos 90. Sim, é isso que a gente conversa aqui nesse canal. E aqui nesse canal a gente faz lives, analisando o mundo do mercado vintage, né, os equipamentos que estão à venda. A gente faz live aí batendo papo, a gente faz comparativos de equipamento, conhecendo os equipamentos, opinião sincera sobre os equipamentos. Então se você tem interesse nessa geração, quer conhecer um pouco mais, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado sempre quando eu lançar um vídeo novo aqui. Eu vou pedir pro pessoal não esquecer de dar o like para ajudar. Então, voltando ao Respostas de Sábado, 146, o pessoal fez lá alguns comentários, algumas perguntas, e eu vou ler os comentários e vou responder as perguntas que foram feitas lá. Então, se você tem interesse em perguntar alguma coisa, quer conhecer alguma coisa, quer saber sobre alguma coisa, quer discutir sobre alguma coisa, né? Trocar ideia sobre qualquer coisa relacionada a esse tipo de equipamento, faça aqui, deixa aqui nos comentários a sua pergunta, o seu comentário, que lá no 148, porque esse é o 147, eu vou responder e vou comentar o seu comentário. Beleza? Então é isso aí, ó. Eu estou aqui com o celular, então a ordem dos comentários vai estar aqui no celular, é o YouTube que me manda, tá? Foram feitos 15 comentários lá e eu vou ler todos eles aqui. Vamos lá, vamos começar então. Daniel Porto. Olá César, você tem toda a razão. Uma boa fonte é o mais importante e realmente hoje os programas de conversão para MP3 são melhores. Mas há outras opções mais modernas de formatos com perdas. Formatos com perdas, né? Tipo o AAC, Opus, etc. Que já são bem superiores ao MP3. E tem também a melhor opção sem perdas, que é o FLAC. Ou FLAC, né? Eu acredito que até essas plaquinhas melhorzinhas já leem todos estes. Sim, as placas já leem, né? Até essa que eu faço sempre, o pendrive, né? Para você que não sabe, vou deixar alguns vídeos aqui na descrição. Então ela lê já FLAC mesmo. Eu nunca comparei, certo? Nunca comparei. Até tô tendo um problema porque o Windows Media Player não estava mais reconhecendo os CDs. Acho que o meu programa é antigo, alguma coisa assim. Baixei os outros até reconhecem os CDs. Quando eu digo reconhecer, é dar o nome do disco, o nome do autor, o nome das faixas, né? Mas só que eu baixei e consegui um que faz isso, tal, no Windows 7. E aí quando eu fui, usei 3 CDs, né? Ripei 3 CDs e no quarto ele bloqueou e falou que eu tinha que pagar lá para começar a usar. Então se tem alguém aí que sabe como ripar, não, né? Como é que fala? Hackear, né? O Winamp, acho que ou algum outro programa que seja free, né? Que funcione no Windows Media 7, que eu consiga fazer a ripagem dos meus CDs para o computador em formatos legais, para eu poder depois comparar esses formatos, para ver se realmente existe diferença no áudio. Me deixa aí um comentário ou um link aí que eu gostaria de adquirir esse programa, porque eu não estou conseguindo ripar os meus CDs para o computador. E assim que eu conseguir fazer, né? Eu queria perder um tempinho fazendo isso, eu até queria pegar um disco, fazer essa comparação, pegar esse disco e ripar em MP3 na melhor qualidade e ripar nos outros formatos e depois escutar, para ver se realmente tem alguma diferença no formato ou não e se compensa, né, pelo tamanho do formato que vai ocupar espaço lá no seu equipamento. Eu esqueci de comentar que aqui, né, como plano de fundo, eu sempre ponho um plano de fundo, a gente está com o modelo 1300 da Gradiente, ele está com os botões para fora aqui, porque eu estou fazendo uma limpeza. Quem acompanhou a live de sexta-feira viu aqui a história desse equipamento, assistiu um pouco aqui com relação ao que eu estou fazendo e qual é a intenção do vídeo que eu estou gravando desse equipamento. Veja na live lá. Mas inscreva-se no canal que logo logo você vai ver aqui alguns detalhes sobre esse
Mod 1300, beleza? Então, com relação ao programa, se alguém souber, me indique lá que eu agradeço. Então, como nosso amigo aqui, Daniel Porto, né, comentou, a gente provavelmente comentou sobre isso no outro vídeo, realmente, hoje em dia, o MP3, né, já está ultrapassado, a gente pode ter outros tipos de formatos, né, e também, né, com a capacidade hoje e com a facilidade de você ter espaço na sua memória, né, hoje você compra um SSD aí, de 1 tera, sei lá, e aí você pode, em vez de passar para MP3, passa para o Wave mesmo, em arquivo oficial, e aí a gente pode tentar fazer uma comparação também, né? Tipo, será que você tirando do CD, passando no mesmo formato, Wave, para um SSD, ele vai manter a qualidade ou ele vai suprimir também? Não sei, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Na teoria não, né? Porque o MP3 é suprimido, né? Compactado, e o Wave não. Então vamos continuar aqui, ó. Vladimir Spíndola. Olá César, mais uma vez cá estou, eu estou apreciando um vídeo teu. Gostaria de uma opinião sobre diferenças de qualidade entre MP3, FLAC e a minha humilde... Vamos ver aqui. Em minha humilde opinião, em FLAC, tocados em bom equipamento, tem qualidade muito superior ao MP3, sendo que os dois tocando ao mesmo equipamento, o que você me diz sobre isso? Justamente isso que eu acabei de comentar, né? Então provavelmente a gente conversou muito sobre isso no outro vídeo. Então, se alguém souber aí de um programa, eu posso fazer esse teste. Pegar o mesmo CD, passar para FLAC e passar para MP3, pôr numa plaquinha, pôr aqui no amplificador, escutar. Posso até fazer vídeo a gente tentando ver se existe alguma diferença ou não na qualidade de áudio, tá? Mas isso eu preciso primeiro passar os meus CDs para o computador. Eu tenho isso, mas gostaria de atualizar, como foi dito aí na primeira pergunta, né? Continuando, Alex Vieira. Então, respondendo ao Vladimir aqui, eu não sei a diferença. Tô querendo fazer esse teste aí. Patrão, eu ainda compro CDs. Nesse ano, garimpando no e-mail, comprei 20. Fora as visitas em loja de CDs. Não sessão de usados. Não sessão de usados, beleza. Correndo atrás de CDs fora de catálogo. Eu também, né? Quando tem aí um saldão, lojas americanas, ou alguma coisa assim, a maioria dos meus CDs... Não digo 100%, né? Que lá no começo, nos anos 90, eu comprava CD novo. Gastava uma fortuna, gastava um bom pedaço do salário do mês comprando CD. Mas depois a gente começou a comprar usados. Porque nos anos 2000, metade pra frente, o pessoal começou a se desfazer dos CDs e a gente comprava barato, né? Ia comprando. Então eu comprei muita coisa usada. Só que hoje, assim como o vinil, né? O CD também tá pegando valor e tá difícil encontrar coisa boa por preço bom. Então, às vezes você vai numa loja, hoje em dia, né, pessoal, antigamente, nos anos 2000 lá, se ia numa loja de usados, o cara nem sabia, né? Pegava lá uma banda que, difícil, fora as bandas comerciais que todo mundo conhece, Iron Maiden, Black Sabbath, AC/DC, esse tipo de banda assim, aquelas bandas, não digo underground, né, mas as bandas menos conhecidas, que não tem capa explícita. Então, digamos, o cara lá, o vendedor de uma loja de usados, pegava um CD lá, sei lá, Uriah Heep, ou sei lá, alguma banda meio estranha, Aphrodite. Então, você pegava assim, eu tenho um CD aqui que eu comprei por R$3 e é um puta de um CD, né? Então, o que acontece? E com capas assim que não sejam chamativas, que o cara vê que é de rock, porra, você comprava às vezes baratinho, né? Cantores assim que... Só que hoje o que aconteceu? Com a internet, hoje as pessoas sabem os valores, né? Então, você tem uma loja aqui em Curitiba que você vai lá e vai olhar os discos de vinil, né? Então chega lá, pô, esse aqui eu gostei, quanto que é? O cara vai na internet. Ele não põe preço. Ele vai lá, esse aqui, aí digita lá, o nome, ele vai ver na internet lá e pelo primeiro preço que aparecer, ele vai pôr preço no dele. Só que vinil tem estado de conservação, estado da capa, edição e tudo mais. Então fica inviável hoje com a internet, né? Todo mundo sabe os discos que tem valor hoje, né? Então, se você comprar aqueles discos super raros lá agora me perdi aqui, mas tem alguns discos, né, que são difíceis de encontrar. Então, tem uma lista lá dos mais difíceis, hoje todo mundo sabe, né? Eu mesmo, se duvidar, eu vendi um Roberto Carlos daquele que é o primeiro lá, que ele faz pra mãe dele, por R$5. Não sei, né? Pode ser que tenha conseguido, porque é uma capa estranha, diferente, e que só quem conhecia mesmo, quem tinha literatura sobre isso, sabia que valia. Porque hoje é totalmente conhecido na internet, mas antigamente não. Então a internet hoje prejudicou a gente encontrar coisa boa por preço bom no mercado aí de CD e de vinil. Vamos lá.
Então, só, como disse, só quem conhecia mesmo na época ia lá, comprava e dava risada. Um disco é aquele Márcio Grey, que não é Márcio Grey, que é um que o cara tá assim, com o cabelinho enroladinho, que ele tá numa mesa cheio de drinks, assim. É Márcio alguma coisa, cara. Que eu não sabia que aquilo pra mim era axé baiano. E no filme, puta disco raro pra caramba, e às vezes a gente vendia por R$3. Então vamos lá. Cleiton Souza. César, tudo bem? Sobre os pré-amplificadores, imagine o seguinte: um PA1800 é alimentada por um CP400 e numa outra simulação por um CP1800. Haverá algum ganho de volume usando um pré melhor ou um ganho seria somente os recursos presentes no aparelho? Haja vista que, como você informou outro dia, pré-amplificador não tem potência. Parabéns pelo canal, Cleiton. É isso aí, Cleiton. Basicamente isso. Você mudando o pré-amplificador, a única coisa que vai mudar, talvez um ou outro tenha um sinal um pouco mais alto que o outro, mas não vai mudar nada, né? Não vai mudar o som. Quem vai mudar o som é o amplificador, é o PA1800 ou um PA1400, né? Então aí você vai ter diferença. Mas o pré-amplificador, a única coisa que você vai conseguir é que são conexões a mais, recursos a mais e assim, né? E o estilo do pré-amplificador é um diferente do outro. Mas qualidade pode ser, né? Claro que cada pré é um pré diferente. Se botar um P2 e um CP1800 tem diferença. Eu já comecei a fazer vídeos assim aqui no canal, né? Tocando CP1800 com A1, P1 com PM5000, tipo, para ir cruzando eles para fazer testes. Mas abandonei isso daí, vou ver se eu volto a fazer. Mas o pré-amplificador, como disse, só vai mudar. Tem gente que nem usa pré-amplificador, prefere um mixer, né? A própria linha System One, se o cara quisesse eliminar o pré, ele eliminava. Então fica assim, usando só volume, né? Para aquele purista que gosta de um som bem flat mesmo, sem distorção. Continuando, Sueli Leal. Boa, César. Muito boa a comparação, o som de home para som de carro. E não é essa a situação da atualidade. Os jovens só conhecem o som de carro ou de fone de ouvido. Ainda tem um porém, né? Eu comparei o home theater, né? Que é aquele som todo divididinho, central, surround, caixinha pequenininha e o subão tocando forte. Aí existe um buraco, na minha opinião, né? Um buraco de médio graves. No som de carro também acontecia isso, mas isso lá nos anos 90, 2000. Né? Então acontecia isso, tipo, o cara tinha sub, tinha corneta e Twitter. Pô, ficava um puto de um buraco ali, cadê os médio grave? Hoje é o contrário, né? Se você pegar os carros hoje com som, hoje é um médio grave desgraçado e não tem sub grave. Então você veja como são tendências. Nos anos 90, sub e agudo. Então aquele som definido nos dois extremos, no sub e no agudo, faltando médios. Hoje, se você escutar os caras tocando o som do carro aí, é uma média arada, um médio grave excessivo, não tem subwoofer mais. Então, complica, né? Mas isso aí é tendência, né? Tendência. E nisso o que acontece? O meu receiver 1450, ligado numa Master 99, vai continuar tocando subgrave, grave, médio agudo, agudo normal, né? Já um home theater pode falhar aí na parte de médio grave. Só que a gente tá falando, né, que home escutando música. Mas home, como eu sempre falo, foi para escutar filme. Nunca foi para escutar música, né? Continuando. Lázaro Alves. Boa noite. Meu sonho é ainda ter um Gradiente Exotec 2. Completo, bem conservado. Sonho de qualquer um, né? Qualquer um, provavelmente, que viveu os anos 80, o sonho é ter uma linha Exotec top de linha. Eduardo V. Eduardo V é membro do canal das Antigas 80. Lá ele vê vídeos inéditos, vídeos de bastidores, curiosidades. Eu mostro aí quando eu vejo algum golpe, eu vejo algum anúncio estranho por aí, eu mostro. Então tem interesse. E esse ano eu pretendo fazer alguns atrativos a mais para o setor de membros. Então tem interesse, tem uma teclinha membros aqui, tá? Você clica lá, tem 2 valores. Para quem paga mais, se precisar de um vídeo explicando, César, preciso disso aqui. Ou então, tô querendo comprar isso, veja como é que tá. Me manda um WhatsApp que eu salvo a pessoa na hora lá, né? Se eu puder ajudar, óbvio. E aí o mais básico, você assiste os vídeos lá, tá? Então o Eduardo V é membro do canal. Olá, César. E eu agradeço, né, os membros do canal, porque é o que tá incentivando a continuar com o canal. Vamos lá. Olá, César. Quando eu tinha uns 10 anos de idade, um tio meu me disse que as fitas cassetes, quando mais escuras, elas eram, digo a mídia, sim. Elas eram, a princípio, melhores, seria a fita melhor, seria, quanto mais preta, melhor seria a fita.
Cresci com isso, e não sei se por sugestão, efeito placebo, mas realmente quando eu gravava eu via duas fitas utilizadas no mesmo deck, as fitas mais escuras apresentavam ter um som melhor. César, isso da cor da fita é realmente história da carochinha que me contaram quando eu era piá, perguntando, né? Poderia dar alguma dica como escolher fitas cassete? Tem algum tipo de fita que é melhor ou pior para algum estilo de música? Olha, as de metal, né, seriam os top de linha, mas o teu equipamento teria que estar calibrado para gravar as de metal, né? Com relação a essa história, teu tio provavelmente conhecia o esquema aí, porque eu também escutei essa mesma história, né? A fita preta, quanto mais escura, parece que quanto mais metal tem ali a fita, melhor ela era. Tanto é que você pegava as BASF, né, as laranjadinhas, era aquele marrom, né, parecia uma terra. E elas soltavam e deixavam sujeira por tudo o deck. As Scott Diamond também, né, Dynamo, uma coisa assim, não lembro o nome direito. Também, eram aquelas marrom que, puta, vivia podre. Então, realmente, pra mim também, eu acho que quanto mais escura, mais metal tem na fita e melhor ela é. E é o que eu acho e é o que eu escutei também, assim como você, eu escutei isso de alguém e também levei isso para minha vida. Se é verdade ou não, precisamos de algum expert aí, tá? Mas eu realmente escutei isso e também vivi com esse fato por muito tempo. Como escolher fitas? Cara, fita é difícil escolher, né? Hoje. Na época, putz, você podia escolher lá, beleza. Mas hoje em dia, a gente tem que entender que uma fita lacrada, às vezes, ela tem 40 anos fechada lá dentro, né? Se ela foi mal armazenada, já falei isso 1000 vezes aqui no canal. Então, se ela foi mal armazenada ou alguma coisa assim, fica difícil. Porque daí você vai abrir ela vai, putz, tá feia, tá oxidada. Já comentei sobre isso aqui no canal, né? Hoje em dia, qual fita que eu escolho? Eu escolho aquelas fitas que você percebe que está bem conservada, bem novinhas, que já foram gravadas, quer dizer, que já estão abertas. Então, às vezes, quando anunciam lá, não, fita tal, lote de fita com uma gravação. Aí você vê que é aquelas fitas bem... Não esses lixos que o pessoal anuncia aí. O pessoal anuncia lixo, fita tudo encardida, riscada, você percebe que já rolou pra tudo telado. Esses não, tô falando fita tipo assim, bem cuidada. Você olha assim, as fitas, pô, tá bem cuidadinha e só tem uma gravação. Eu comprei um lote de fita aí que era de curso de inglês, esse tipo de coisa, pô, perfeitas, né? Então você só vai lá, grava em cima e fica 100%. Muito melhor do que às vezes comprar uma fita nova, antiga, de estoque antigo, e abrir ela e descobrir que ela tá cheia de fungo, né? Então é mais ou menos por aí, tá? Mas faz uma nova pergunta pra semana que vem, a gente continua conversando sobre isso. É muito interessante essa história de fita, né? Continuando, Brian Johnson. Opa, César, na sua opinião, quem bate e aguenta mais? O A1 ou a Stanner MP700? Infelizmente eu nunca escutei uma MP700, nunca escutei. A gente sabe que na época elas eram concorrentes lá, né? Você podia comprar Stanner e A1. Só que olha a quantidade de A1 que tem por aí tocando. E Stanner é super raro de encontrar. Então provavelmente quem comprava esses equipamentos na época preferia o A1. Agora, se ele bate mais que a MP700, não sei. Teria que fazer um teste em dois equipamentos similares aí. Mas o que a gente sabe é que a gente encontra muito mais A1, né, rodado aí tal, que rodou por danceteria e tudo mais, do que MP700. Tanto é que o MP700 hoje é super raro. Continuando, César Silva. Olá, tem um gradiente QT2, mas as dobradiças não estão conseguindo sustentar a tampa. Tem alguma forma de ajustar as molas ou só substituindo mesmo? Cara, substituir, esqueça, porque quem tem às vezes uma dobradiça dessa usada para comprar, para vender, porque provavelmente ela já está gasta também. Eu não sei se existe uma técnica tipo que é gradiente ou que alguém sabe fazer. O que eu sei é que você pode tentar dar tensão na mola. Então você tem uma mola ali que ela trava na dobradiça, certo? E aí você pode fazer o quê? Você pode ter um ferrinho onde a mola encaixa ali, você pode dobrar aquele ferrinho fazendo com que a mola fique mais tensionada. É a única tática que consigo usar, mas a chance de você quebrar o ferrinho do suporte da mola é grande, a chance de você fazer isso e não adiantar nada é grande. A primeira coisa que eu faria, no caso, se é um toca-discos antigo, tal, que nunca foi limpo, nada, é pegar a dobradiça e limpar ela. Como assim? Limpa, escova com escova de dente, tira toda a gordura, porque às vezes a gordura ali tá travando a mola, assim, entendeu? Então mergulha ela aí num sabão, dá uma boa limpada, sopra com ar, deixa no sol para secar e tal. Então limpa ela bem. Não resolveu? Aí faz esse esquema que eu te falei da tensão aí, beleza?
Mas não é uma coisa oficial, né? A gente faz para tentar salvar, né? Hoje em dia. Não seria uma coisa assim, tipo, no manual da Gradiente manda pôr mais tensão na mola. Não. Pelo menos que eu acho, não. Marcos Aurélio. Olá, tudo bem? Espero que sim. Tenho um conhecido querendo me vender um 3 em 1 CCS S140 com umas caixinhas CL5X. É bom? Alguém sabe dizer? Cara, 3 em 1 é 3 em 1. Né? A única coisa que eu posso dizer é que é um 3 em 1. Não é um som modulado, não é nada. Ele teria que estar bem conservado e ele teria que estar funcionando, né? Porque depois fazer manutenção desse tipo de equipamento é super difícil. Então, com certeza, né? Valeria a pena, porque, mas claro, não adianta você pagar o valor de um 3 em 1 o preço que você compra um receiver, um deck e um par de caixa. Né? Isso não adianta, ele tem que ter um preço coerente com o aparelho. Eu cheguei a vender esse tipo de equipamento aí por R$150, mas hoje em dia está super valorizado. Então, tem que tomar cuidado com o preço que você paga aí às vezes. Mas se ele estiver bem conservado, funcionando e num preço atrativo, num preço que você não consiga comprar uma coisa melhor, sem problema, né? Sai daí, propaganda aqui. Darkson, boa noite, César. Comprei um CM5000 e tem um botão que eu aperto e ele apita. Isso é normal? Para que serve? E para que regula esse apito? Não, na verdade é uma frequência que limite, né? Se você assistir os vídeos de CM5000 que eu faço aí para venda, você vai ver eu falando lá. Você aperta aquele botão, ele manda acho que é 1 kHz, né? Ou 600 kHz, uma coisa assim. Então ele manda uma frequência onde você vai regular os VUs, ver se os VUs estão equilibrados. Aí você joga aquela frequência lá pro amplificador. O amplificador você vê se ele está regulado os VUs, se está equilibrado. Então é uma frequência, é uma função do equipamento que você utiliza para poder regular o equipamento, ver se ele está ok. Normalmente a gente aperta aquele botão para saber se os VUs estão funcionando, se os VUs estão equilibrados, se o som está entrando no áudio, né, antes de injetar música. Mais ou menos para isso que serve. E não tem como regular, é aquilo mesmo, é uma função travada, né? Continuando, Ivan F. Santos. Beautiful Vintages, valeu, obrigado, é isso aí, aqui a gente gosta desse tipo de equipamento. Bom, terminou aqui então, né, as mensagens. Lembrando, inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. E não esquece de deixar um comentário aí sobre tudo que eu falei, ou uma pergunta, ou um comentário, para a gente continuar debatendo isso lá no número 148, né? 148. Bom, agora no final aqui, eu já falei sobre o plano de fundo, já falei que eu fiz live sobre esse equipamento, assista a live lá, e em breve tem vídeos aí no canal. Eu vou, nesse finalzinho aqui, ainda tenho 4 minutos aqui, eu vou tentar ler algumas respostas que alguém deu aqui nas perguntas. Então lá na pergunta do nosso amigo Eduardo V, alguém respondeu alguma coisa lá, vamos ver. As fitas mais baratas são sempre mais claras. O Iveson Araújo entende de fita. As fitas mais baratas são sempre mais claras, pois não contém um elemento de base para o óxido de ferro. Foi mais ou menos isso que eu falei, né? Então, quanto mais escura, mais ferro tem e é melhor. O negro de carbono, que colabora para eliminar cargas estáticas e na redução de hidrólise, quando o aglutinante perde a junção pela ação dos elementos e também as propriedades mecânicas, resistência das fitas. Quando menor a partícula, mais escuro fica o produto acabado. Exemplo fácil são os pneus que também usam o negro de carbono, com o mesmo propósito, aumentar a durabilidade e coesão da borracha. Então, está explicado, realmente, quanto mais preta, mais produtos, né, ela são utilizados ali para fazer com que a fita tenha uma durabilidade, uma melhor resistência. Aqui daí o Eduardo está dizendo obrigado pela resposta. Boas respostas, né? Então a gente já percebeu aí. Fita preta tem mais qualidade e é o que a gente imaginava, então não foi... Teu tio não estava errado e quem me falou isso também não estava errado. Provavelmente alguém leu isso em alguma matéria de época, revista, alguma reportagem, alguma coisa assim, e passou para frente e virou uma bola de neve. Todo mundo ficou sabendo que realmente era isso. Provavelmente algum vendedor de loja na época, né, chegou assim, não, que fita que você vai escolher? Não, essa fita aqui é marrom, é meio ruim, pega uma preta, entendeu? Tipo, alguém na própria loja incentivou alguém a comprar uma preta e esse boato, ou essa notícia se espalhou. Hoje é fácil, né? Hoje você vai na internet, tem um monte de gente falando tudo, até besteira.
Mas então é fácil de se propagar um tipo de notícia assim, mas na época era mais difícil, então com certeza foi do boca a boca que acabou fazendo com que o teu tio soubesse dessa história aí. Aqui no Sueli Leal, ela está perguntando aqui sobre os jovens, sobre a comparação do home e o som automotivo, como eu já comentei, e o Marcelo Lourenço aqui respondeu, ó, é o pior, estão se acostumando a ouvir som em mono, porque a maioria das caixas modernas estão saindo em mono. Exatamente, né? Então, cara, mas cara, do jeito que eles escutam, né? Escutam na praia, na bicicleta, tipo, é a mesma coisa que os Walkman, né? Mas ainda bem que nossos Walkman de época, nossos fones de ouvido, né? Eram estéreos, né? Pô, cara, e vou dizer uma coisa pra você. Se você escutar um estéreo no receiver em duas caixas, por mais que elas estejam separadas, você não tem uma noção de estéreo. Agora, tente colocar um fone de ouvido estéreo de boa qualidade e escutar um som estéreo para você ver. Parece que o fone de ouvido te faz com que o som realmente fique estéreo, porque realmente ele está entrando num dos teus ouvidos e o outro lado está entrando do outro lado do teu ouvido. Né? Então você consegue perceber o estéreo. Quando você está escutando um par de caixas, né, aquele som está entrando dos dois lados do teu ouvido. Né? Então tipo, você não consegue ter uma noção de estéreo. Faça esse teste, escute uma música que tem um estéreo bem forte, tipo um lado uma coisa, outro lado outra coisa, escute no teu par de caixa, você vai sentir assim aquela divisão de áudio, mas quando você põe um fone de ouvido parece que o som fica espacial, fica muito melhor, né? E as pessoas estão perdendo essa noção de estéreo, né? Tanto é que o home theater também, você praticamente perde a noção de estéreo, porque você só tem os efeitos mesmo, mas o estéreo mesmo, música você não tem. Deixa eu ver aqui, ó, pessoal, 33 segundos, vai acabar aí, agradeço a todo mundo, não esquece de dar o like, vou ver se eu consigo responder mais alguma aqui, resposta, não tem mais nenhuma não, deixa eu ver aqui, resposta, tem uma resposta aqui, não, já foi, duas respostas aqui, então é isso aí, deixe seu comentário aí, a sua pergunta pra gente continuar conversando o vídeo aí, e não esquece de assistir os vídeos do canal, ver aí os vídeos mais antigos, né? Isso tudo incentiva a gente a continuar fazendo vídeo aí, que nem esse do meu Ad 1300 que em breve eu vou lançar. É isso aí, valeu!